Olá, meu nome é Wilson, eu sou pastor da igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde, aqui da cidade de São José dos Campos, em São Paulo. Você está assistindo mais um vídeo da série Conheça Sua Bíblia, uma série de vídeos que nós estamos gravando para falar sobre os livros da Bíblia. A nossa igreja foi desafiada esse ano a ler a Bíblia inteira, então cada vez que vai surgindo um novo livro, surge aqui também no nosso canal um novo vídeo para explicar um pouquinho sobre o que cada livro da Bíblia trata, quem é o autor, quando foi escrito, mas principalmente para te encorajar na leitura bíblica. Você está vendo esse vídeo agora, certamente o Espírito Santo trabalhou na sua vida para que esse vídeo chegasse até você neste momento específico da sua vida, porque certamente Ele quer falar algo ao seu coração. A Bíblia é o único livro que quando nós lemos, o autor encosta do nosso lado para nos levar a compreender o texto. O Espírito Santo está com você agora. A hora que você começar a ler esse texto, o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Não deixe de curtir esse vídeo e de compartilhar com alguns amigos para que o Espírito Santo também possa falar com outras pessoas através também desse vídeo. Nós estamos no Novo Testamento, nós estamos estudando as cartas que o apóstolo Paulo escreveu e hoje a gente está falando daquela que possivelmente foi a primeira carta, ou uma das primeiras cartas que o apóstolo Paulo escreveu. 1 e 2 Tessalonicenses, elas disputam com Gálatas o lugar de primeiro escrito do apóstolo Paulo. Independente de qual foi primeira, certamente Gálatas e 1 e 2 Tessalonicenses foram escritas no mesmo ano pelo apóstolo Paulo. Isso no ano 51, quando o apóstolo Paulo estava na cidade de Corinto. O que é muito interessante dizer, especificamente sobre 2 Tessalonicenses, que é o texto que a gente vai estudar hoje, é que a carta de 2 Tessalonicenses ela foi escrita em questão talvez de meses. Certamente o apóstolo Paulo escreveu 1 e 2 Tessalonicenses ou no mesmo ano, ou no período menor que um ano. Ou ele escreveu as duas cartas no ano 51, ou de repente uma carta no primeiro semestre, no segundo semestre de 51 depois de Cristo e a 2 Tessalonicenses no primeiro semestre de 52. São cartas muito próximas. Há quem diga inclusive que foi questão de meses mesmo, de talvez 2, 3 meses que o apóstolo Paulo escreveu 2 Tessalonicenses. O que aconteceu? O apóstolo Paulo estava fazendo uma viagem missionária lá em Atos capítulo 17. Ele passa pelas cidades gregas de Atenas, Corinto, e aí ele chega em Tessalônica. Lá ele prega o evangelho, pessoas se convertem, só que uma grande perseguição surge contra o apóstolo Paulo, ao ponto dele ter que fugir da cidade por conta da perseguição. Só que a igreja já tinha nascido, pessoas já tinham rendido a vida a Jesus e recebendo Jesus como o Senhor e Salvador de suas vidas. Então, essa nova igreja, ela precisa ser instruída para continuar crescendo na fé. E aí o que nos dá a entender pelos escritos de 1 e 2 Tessalonicenses é que, de alguma maneira, o apóstolo Paulo ficou sabendo de necessidades de ensino que a igreja tinha. E aí então ele escreve 1 Tessalonicenses como recomendações para essa igreja. Ele recebe o retorno de como que a igreja respondeu a primeira carta. Aparentemente ele recebe esse retorno de Timóteo. E só que surgem outras perguntas ou a necessidade de um maior detalhamento do que escreveu anteriormente. E aí então por isso o apóstolo Paulo escreve 2 Tessalonicenses. E fica muito claro para nós na leitura de 2 Tessalonicenses que parece que a maior necessidade da igreja de Tessalônica ainda era uma compreensão sobre a volta de Jesus. Em 1 Tessalonicenses a pergunta era o que vai acontecer com as pessoas que morreram. Eles tinham a expectativa de que Jesus fosse voltar em questão de dias. Mas e quem morreu antes de Jesus voltar? O que vai acontecer com essas pessoas? E lá em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo explica que essas pessoas vão ressuscitar. Cristo vai ressuscitar essas pessoas. Agora em 2 Tessalonicenses, ainda há uma dúvida sobre a volta de Jesus. Mas peraí, será que Jesus já voltou? Como é que a gente sabe quando Jesus voltou ou não voltou? E aí o apóstolo Paulo vai descrever um pouquinho sobre isso nessa carta. Por isso, já que essa carta 2 Tessalonicenses é uma carta que aparentemente trata com maiores detalhes sobre a volta de Jesus,
eu escolhi para resumir essa carta a palavra parousia, ou parousia, que é uma palavra grega que fala sobre vinda. Eu podia colocar como resumo dessa carta segunda volta de Jesus, era um bom resumo, que é o significado do conceito teológico parousia, mas a gente está definindo nesses vídeos, tentando resumir cada livro da Bíblia com uma palavra nesses vídeos. Então por isso a palavra de hoje é parousia, volta de Jesus. E pensando então que essa carta trata sobre a parousia, sobre a volta de Jesus, eu entendo que um versículo que resume bem esse livro seria 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 1 e 2, onde nós lemos: Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixe abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vindo de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não, ainda não chegou. Algumas coisas vão acontecer antes. Que coisas? Nos acompanhe no vídeo aqui. É uma carta curta, 2 Tessalonicenses. Eu creio que são 3 capítulos, por isso eu creio que uma divisão fácil para a gente entender essa carta seria 3 divisões, uma para cada capítulo, resumindo cada capítulo em uma palavra. Então, o capítulo 1 de 2 Tessalonicenses pode ser facilmente resumido com a palavra encorajamento. Tudo que nós lemos em 2 Tessalonicenses 1 são encorajamentos que o apóstolo Paulo dá. Ele abre essa carta, capítulo 1, versículo 2, com sua abertura clássica. Ele se identifica, ele identifica quem está com ele identifica para quem ele está enviando a carta e a saudação clássica: a vocês, graça e paz, da parte de Deus, o Pai e do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 5, o apóstolo Paulo expressa sua alegria e gratidão a Deus pela obra que o Senhor está fazendo na cidade, nos crentes de Tessalônica. É uma igreja nova, é uma igreja perseguida, mas apesar da sua jovialidade e da perseguição que sofre, é uma igreja que está crescendo na fé. O apóstolo Paulo fala isso no versículo 3. A fé que vocês têm cresce cada vez mais e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Que interessante pensar nisso, né? Que a perseguição não está impedindo o crescimento da fé desses cristãos. E então o apóstolo Paulo ele vai trazer essa palavra de elogio, reconhecimento e encorajamento de que é uma igreja que é possível perceber que a fé está crescendo, a fé está aumentando mesmo em meio à perseguição. Por falar em perseguição, o apóstolo Paulo vai falar do capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 10, que aqueles que estão perseguindo a igreja não passarão impunes diante de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que por mais que a igreja seja perseguida, ela não pode perder de vista nunca que os perseguidores um dia serão julgados e um dia serão condenados por Deus. Deus está vendo todas as coisas e Ele sabe que quem tem perseguido sua igreja, e em breve Ele vai julgar essas pessoas. E aí ele encerra essa palavra de encorajamento do capítulo 1, versículos 11 a 12, quando ele faz uma oração pela igreja. Ele diz que ora constantemente por eles, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo o bom propósito e toda obra que procede da fé. Aliás, isso é interessante nessa carta. A carta parece estar dividida em algumas orações que o apóstolo Paulo faz pela igreja de Tessalônica. Ele encerra esse capítulo de encorajamento com uma oração. Capítulo 2, segunda divisão. Se o primeiro capítulo a gente definiu com a palavra encorajamento, o segundo capítulo pode ser facilmente definido com a palavra esclarecimento. E o texto começa dizendo, como a gente já falou, né? O apóstolo Paulo fala: eu não quero que vocês sejam ignorantes, que vocês não entendam a volta do Senhor Jesus, ou até mesmo imagine que ela já aconteceu. Capítulo 2, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo está repreendendo os falsos mestres e os falsos ensinos sobre a volta de Jesus.
Capítulo 2, do versículo 3 até o versículo 12, até o versículo 11, perdão, o apóstolo Paulo está esclarecendo alguns eventos que ele entende que são anúncios ou prenúncios da volta de Jesus. O que vai acontecer antes de Jesus voltar? Quais são alguns indicativos que Jesus está prestes a voltar? Leia 2 Tessalonicenses 2, do versículo 3 até o versículo 12. E isso aqui daria um longo estudo, a gente não vai falar disso hoje, mas apenas para você saber que essa é uma parte que o apóstolo Paulo está esclarecendo. Agora, o que é interessante percebermos é que depois que o apóstolo Paulo esclarece eventos relacionados à volta de Jesus, do capítulo 2, versículo 13 até o versículo 17, ele mais uma vez faz uma oração, como a gente falou. Ele ora pela igreja dos Tessalonicenses e ele pede a Deus que dê ânimo ao coração de vocês, os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos quanto palavra. Esclarecido como Jesus vai voltar, o que antecede que vocês permaneçam firmes para fazerem sempre o bem. Jesus vai voltar, enquanto ele não volta, que sejamos encontrados como aqueles que fazem o bem. Então, primeira divisão da carta, capítulo 1, palavra encorajamento. Segunda divisão da carta, palavra esclarecimento. E depois de ter feito mais essa oração, entramos na terceira e última divisão de 2 Tessalonicenses, que é a palavra exortação. O apóstolo Paulo começa pedindo oração. Este apóstolo que tanto está orando por essa igreja, duas vezes aqui nessa carta vemos essas orações escritas do apóstolo Paulo. Ele diz orar pela igreja, mas agora ele que pede oração. Ele diz: orem por nós para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Se acreditamos que o apóstolo Paulo está em Corinto, ele está pedindo então que os tessalonicenses orem para que o mesmo impacto que o evangelho teve em Tessalônica tenha também na cidade de Corinto. E aí então, depois que ele faz o pedido de oração, versículos 3 a 5, ele fala de uma confiança que ele tem. Ele pede oração e diz: eu confio que o Senhor é fiel e que ele vai fortalecer vocês. Confiamos no Senhor, capítulo 3, versículo 4, que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhes ordenamos. Paulo confia nessa igreja e no empenho que eles têm pelo Evangelho. Capítulo 3, versículo 6 até o versículo 15, o apóstolo Paulo faz uma dura advertência contra a ociosidade. Essa é uma exortação muito propícia para essa igreja, o que nos dá a entender que algumas pessoas estavam tão ansiosas pela volta de Jesus, e naquele período acreditava-se realmente que Jesus fosse voltar em questão de dias, e algumas pessoas pararam de trabalhar pensando: bom, por que eu vou trabalhar se Jesus vai voltar? Por que eu vou aturar meu chefe? Por que eu vou me esforçar, suar meu rosto se Jesus está para voltar? E o apóstolo Paulo faz uma exortação muito veemente. Ele diz lá em 2 Tessalonicenses 3:10, quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isso: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Essas pessoas pararam de trabalhar para esperar Jesus voltar, só que Jesus não voltou 1, 2, 3 dias, e elas começaram a passar fome. E aí começaram a depender das pessoas da igreja, só que também não estavam ociosos, não estavam fazendo nada para mudar esse cenário. O apóstolo Paulo vai falar para eles: trabalhem, a gente vive como quem espera Jesus, mas enquanto Jesus não volta, nós precisamos continuar nossa vida aqui, dando testemunho de como vive alguém que aguarda a volta de Jesus. E aí ele finaliza a carta, capítulo 3, versículos 16 e 18, com a sua clássica despedida: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Pequena carta, 3 capítulos, você vai ler isso aqui possivelmente em 15 minutos, mas é uma carta muito desafiadora, empolgante de ler e falar sobre ela,
Quem sabe um dia a gente faça um estudo mais aprofundado. Mas por hora, eu creio que quando a gente lê 2 Tessalonicenses, nós precisamos entender, somos chamados a compreender que a realidade eterna ela é superior à realidade presente. O que nós queremos dizer com isso? Nossos olhos não podem ficar presos a esta realidade na qual estamos inseridos e vivendo como se ela fosse a realidade última. Não é. A realidade eterna, o céu, a eternidade que Jesus tem nos preparado é superior ao tempo que vivemos. A nossa vida neste mundo, ela é uma fração de segundos comparada ao tempo que viveremos na eternidade com Jesus. Uma vez que a realidade eterna é superior, nós não podemos ficar tão apegados àquilo que é transitório. Nós devemos tratar o que é transitório como transitório e passar a valorizar o que é eterno. Nós temos que olhar para as coisas transitórias, mas viver como aqueles que aguardam aquilo que é eterno. Esse é mais um vídeo da série Conheça a Sua Bíblia. E fica aqui o nosso encorajamento para que você conheça a sua Bíblia, porque quanto mais da sua Bíblia você conhecer, mais você vai conhecer a vontade e os planos de Deus para a sua vida. Eu te vejo amanhã no nosso próximo vídeo. Até lá, um grande abraço para você, que Jesus te abençoe.